Então comecei a procurar aí sempre na Santa Missa, e depois que nós voltamos de verdade, a família toda para a Igreja Católica, eu tenho vivido os sacramentos, e eu percebo que eu preciso muito desses sacramentos para estar forte nessa batalha, para não ser tocado, para não tropeçar, para não cair, porque, né, o mundo continua por aí, as tentações, né, os enganos, os equívocos. Então eu tento viver a vida sacramental para poder estar fortalecido e aguentar, né, porque vem muita pedrada mesmo. De fato, a queda de alguém, né, alguém que de repente cai no caminho, ela é sempre dolorosa, é sempre uma alma que foi banhada pelo sangue, independente de ser uma pessoa conhecida ou desconhecida. Mas é claro que quando é uma pessoa pública, aquela queda ela não só mina ela própria, mas todo o entorno. Então todas aquelas pessoas que têm um olhar sobre ela, de alguma maneira também são afetadas, né? Então, de fato. Mas vamos lá, Casarré, como foi essa, usando uma expressão atual, como foi essa virada de chave? Como foi que isso aconteceu? Como que de repente ali o Casarré está num caminho e de repente se vê em outro, tem esse encontro pessoal com Deus, com Jesus? Conta pra gente aqui como que isso aconteceu. Como eu disse há pouco no nosso rosário, eu tive um momento muito difícil na nossa vida. Deixa eu ver até onde que eu volto, assim, pra gente também não perder muito tempo. Mas assim, eu passei por várias religiões ao longo da minha vida, só que graças a Deus eu tive uma boa formação católica, né? Mas estava afastado da igreja há muito tempo. E minha mãe kardecista, então também fui muito com ela, né, quando era pequeno lá no Centro Espírita, em Brasília, mas estudava num colégio católico, fiz a primeira comunhão e tal. E aí depois, quando fui caminhar sozinho, já mais velho, conheci Umbanda, conheci Candomblé, conheci budismo tibetano, conheci yoga, e chegava e não ficava, sabe? E falava pra Deus, me mostra onde o Senhor quer que eu esteja, me mostra o caminho, me mostra a verdade, porque eu sou um tolo, se eu for escolher por mim mesmo eu vou fazer besteira, então me mostra a verdade. Em nenhum desses lugares eu parava, e eu sinto que em todos eles eu fui protegido, mas às vezes muito protegido mesmo, por Nossa Senhora, para que, sabe, alguma coisa não acontecesse ali, algum evento sobrenatural, e eu achasse que tinha encontrado agora um caminho. Então nunca acontecia nada, eu nunca via nada, nunca recebia nada, nunca baixava nada, e eu tava ali sempre protegido, mas até que eu e a Letícia, nós flertamos com o ateísmo, num momento de fraqueza da Letícia, assim... Letícia, sua esposa. Letícia, minha esposa. Ela tá de madrugada uma vez assistindo, acho que internet e tal, e ela viu algum daqueles grupos radicais islâmicos assassinando pessoas de outra fé, assim, e muitas crianças. Então eles deitaram as crianças todas no chão e eles vinham matando as crianças, uma por uma, né? Então a criancinha do lado sabia que o amiguinho tinha morrido e o próximo era ele. E aquilo afetou muito a Letícia. E ela não entendia como Deus podia permitir que aquilo acontecesse. E a Letícia falou, eu cansei, eu não acredito mais em Deus, porque não é possível que Deus exista e uma coisa tão ruim dessas aconteça. E nesse momento eu e a Letícia flertamos com o ateísmo. E eu acho que esse momento em que a gente parou de acreditar que o mundo é criado por um Criador onipotente, onibenevolente, onisciente, um Deus que nos ama, que nos conhece pelo nome e que quer a nossa felicidade, quer que a gente volte para Ele. Quando a gente parou de acreditar nisso, a nossa vida começou a ruir, as coisas começaram a ficar escuras e estranhas, e por erros meus, pecados meus, eu achei que minha família ia acabar. A Letícia brigou comigo, e eu implorando para que ela não fosse embora, eu falei, eu preciso te contar toda a verdade é essa, você pode fazer o que você quiser, mas eu não tô te contando tudo isso para você ir embora, tô te contando para te pedir perdão para que você fique. Mas mesmo assim foi um período muito difícil. A Letícia precisou de uns dias, foi viajar, foi se encontrar com ela mesma, pensar sobre aquilo tudo. Meus filhos foram para casa dos meus sogros e eu fiquei sozinho na minha casa de noite. E sentindo uma dor muito grande no meu coração. Eu tinha a impressão que meu coração ia se partir em dois, assim. E aí eu liguei para um amigo, que é evangélico até hoje, e é um homem de muita fé, sabe? Acorda de madrugada para rezar, sobe um monte, jejua, e Jesus já tinha colocado ele no meu caminho porque eu surfava com ele, ele era meu amigo de surf, a gente ia surfar. E aí eu chamei ele porque ele era o único amigo que eu tinha ali perto de mim naquela noite. Eu não pensei, vou ligar pro William porque o William é cristão. Falei, William, vem pra cá porque eu não sei o que eu posso fazer, cara. A impressão que eu tenho é que eu vou ter um infarto, que eu vou morrer. E o William já entrou na minha casa e eu já contei o que tinha acontecido. Ele falou, aceita Jesus como seu salvador, aceita o perdão que Jesus tem pra dar, então vamos rezar. Senhor, traz os teus anjos sobre o Juliano, perdoa ele. E ali eu comecei um processo de contrição muito grande, de me arrepender verdadeiramente dos meus pecados e de aceitar o perdão que Deus tinha pra mim. E ali rezamos durante várias horas e eu chorei e eu saí daquela noite modificado. Porque eu senti aquele coração que eu disse que estava rasgando, eu senti a mão de Jesus segurando meu coração íntegro. E foi a experiência mais forte que eu tive até hoje. Eu nunca mais senti tão presente, tão forte, Nosso Senhor do meu lado, junto, segurando meu coração, porque meu coração não rasgasse. E aí eu voltei a rezar. Bom, e voltei a rezar. Quando voltei a rezar para Jesus, voltei a rezar para Maria. Veio toda a fé da minha infância, né? Nunca consegui deixar de rezar por ela. E foi por isso, e só por isso que eu não consegui ficar nas igrejas que esse meu amigo me levou, sabe? Ele me levou para rezar lá na igreja dele, e eu não encontrava ali um amor por Maria. E eu falava, mas rapaz, sem esse amor por Maria eu não consigo, não. Eu não consigo rezar só para Jesus, eu preciso rezar para ela também. Eu preciso, sabe? Eu tenho esse amor pela mãe. E aí fiquei um tempo sem igreja ainda. Até que aconteceu isso que eu falei, né? Da minha ida para Nova Jerusalém, na Paraíba, para fazer a Paixão de Cristo. Não, Pernambuco, né? Pernambuco. E nesse meio tempo também comecei a escutar filósofos, pessoas na internet falando sobre a Igreja Católica, sobre os Evangelhos, sobre o Gênesis, e comecei a compreender aquelas verdades de uma maneira que eu nunca tinha compreendido na infância. Comecei a compreender o que é isso que está no Gênesis, o que é isso que está aqui no Êxodo, sabe? O que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Comecei a entender mesmo. E aí, pelo entendimento, eu tive vontade de voltar para a igreja, assim. Então, não foi uma coisa, sabe, aquilo que eles dizem, a religião é
um consolo fácil para alguém que tem medo do escuro, sabe? Não foi isso, foi pelo entendimento mesmo. Falei, não, é isso mesmo, eu já vi muita coisa do mundo e consigo reconhecer que isso aqui é verdadeiro, sabe? Sim. E voltei. Mas é interessante, quantas pessoas que nos acompanham agora, que ainda estão aí as apalpadelas nessa busca, que pararam agora, inclusive, para poder participar desse momento, também que estão buscando a resposta, havia uma sede de verdade no seu coração. Na verdade, o catecismo fala isso, né? Existe essa sede escrita no coração do homem. Assim, onde está? Eu só queria saber, de tudo que me é apresentado, onde está a verdade para que eu possa me lançar e me entregar completamente. Eu acho interessante, Juliano, se você puder falar um pouco mais sobre essa busca, esse tempo em que você ficou aí, as apalpadelas, é aqui, é ali, Como é que foi essa experiência, assim? Inclusive, o ateísmo, que é algo que está muito em alta também. Quantas pessoas se declaram, né? Se dizem ateias. Então, fala um pouco sobre isso pra gente. A gente vê, eu hoje em dia sou aluno de filosofia, né? Tô fazendo filosofia já, querendo fazer também daqui a pouco teologia, depois que terminar a filosofia. E a gente vê que Deus coloca no coração de todos os homens essa sede pela verdade. Todo o coração humano quer conhecer. Aristóteles já falava isso, né? O ser humano quer conhecer. E ele quer conhecer o quê? A verdade. Ele quer saber quem ele é, por que ele nasceu, por que ele tá aqui, por que o mundo é assim, quem criou o mundo. E quem tem essa resposta é a Igreja Católica, sabe? Deus se revelou aos judeus, mas ele se revelou depois plenamente para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa pergunta que está no coração de cada ser humano, a igreja pode te responder. Você foi feito por Deus, um Deus que é bom, onipotente, onibenevolente, quer o seu bem. Ele permite que o mal aconteça porque ele também nos deu a liberdade total. Ele dá a liberdade para todos os homens, né? Então, através da nossa liberdade, alguns homens escolhem o erro, escolhem o pecado, né? Mas Deus permite também o mal porque ele sabe que de cada mal ele pode tirar um bem ainda maior. Ou então porque através daquele mal ele está evitando um mal pior ainda, né? Então, eu sentia no meu coração esse desejo de conhecer, esse desejo de verdade, e como eu falei, eu pedia para que Deus me guiasse nesse caminho, para que eu não fosse vítima de um erro, de um equívoco, de um charlatão, né? E Deus foi me trazendo aos poucos para a Igreja Católica. Eu me perdi muito nesse caminho, eu pequei muito. Uma coisa que eu digo para quem está nos assistindo aqui, principalmente para os jovens: converta o seu coração o quanto antes, porque assim, eu amo nosso Senhor Jesus Cristo, e eu quero ser amigo dele, eu quero estar perto dele, eu quero ouvir a voz dele, mas eu sinto que todos os pecados que eu cometi criaram um afastamento entre eu e Jesus, sabe? Que eu ainda preciso me purificar muito para ser como São João e poder deitar o meu rosto, o meu ouvido sobre o peito de Jesus e ouvir a voz dele falando comigo. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração ontem no texto do combate, hoje no nosso rosário. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, purifica o meu coração. Eu te amo, mas eu quero te amar ainda mais. Eu creio, mas eu quero crer ainda mais. Eu espero, mas eu quero ter uma esperança ainda mais forte. E eu sinto que eu ainda preciso caminhar muito para, sabe, me purificar de erros que eu cometi ao longo da minha caminhada. Então, podemos dizer que é um pouco daquela experiência também que Edith Stein, né, Santa Teresa Benedita da Cruz, uma grande filósofa também, uma grande pesquisadora, e quando de repente ela se encontra com a história de Santa Teresa d'Ávila, e quando lê a autobiografia de Santa Teresa, fala, bom, encontrei a verdade, é isso. Então, todo aquele anseio, toda aquela angústia, todos aqueles porquês encontraram uma resposta ao se encontrar com esta doutrina santa, né, os ensinamentos da igreja. Bendito seja Deus por isso. E como foi assim esse caminho? Porque com certeza você experimentou muita coisa, tudo aquilo que o inimigo oferece, que Deus tem para nos dar de maneira muito abundante, mas o inimigo nos engana, não é? Então a gente quer conquistar tudo aquilo, mas de uma maneira muito diferente, por nossas forças, sem Deus. Então a fama, o poder, o dinheiro, mulheres, etc, etc. Como foi, de repente, esse processo de renúncia, de deixar? Porque a gente conhece assim, pessoas que, não é que isso aqui seja mentira, é porque se eu confessar, se eu realmente reconhecer isso aqui como verdade, eu vou precisar, então, deixar muita coisa e eu não estou disposta a pagar o preço. Como foi para o Juliano sair de tudo isso, assim, conseguir romper? Eu acredito que em alguma das entrevistas que você deu, você falou, nossa, fiquei escravo, sobretudo pecados da impureza, fiquei escravo muito tempo. Então, como foi esse caminho? Porque pode ser aquela pessoa que, nossa, eu queria sim, Juliana, eu queria uma família reconstruída, eu queria caminhar assim, mas eu acho que eu não consigo deixar esse pecado, eu não consigo deixar isso para trás, são muitos anos. É verdade, você não consegue mesmo não. Tem coisas que se você não aprendeu até os 7, 8, 10 anos de idade, sozinho você não vai conseguir, mas para Deus nada é impossível. Então o que você tem que falar é sinceramente para você e para Deus. Sozinho eu não consigo. Senhor, perdi essa batalha. Eu estou escravo desse vício, daquele pecado. E só tu, Senhor, pode me ajudar a sair desse lugar que eu tô. Comigo foi assim, né? Eu tive problemas com pecados de impureza, né? Com pornografia na internet, masturbação, perdão, sei que tá cedo, às vezes tem alguém novo, jovem nos ouvindo, mas essa é a verdade, né? Drogas. E para tudo isso eu rezei para nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, me ajuda a me livrar dessas coisas e me ajuda a te amar tanto que por eu te amar me seja impossível voltar a cometer esses pecados, porque eu não quero mais te ofender da maneira como eu te ofendia. E é uma batalha que não acabou, que vai até o fim da minha vida, né? Porque assim,